Bem-vindo a mais um programa muito sustentável da Associação Projeto Biodiversidade. No tema de hoje, nós também falar sobre guardiões do mar. Pesca é uma das atividades econômicas mais importantes para Cabo Verde, ela serve de subsistência para várias famílias. Pescadores e comunidades pescatórias à volta de todo o nosso país têm extrema importância para a preservação dos recursos marinhos. O programa Guardiões do Mar começa na Ilha de Maio e ele tem espalhado para todas as ilhas de Cabo Verde. E hoje não tinha bem falar, mas alguns pescadores é que fazer parte desse programa e espiar um bocadinho de sua vivência. Só de acompanhar-nos. Antes de falar com alguns guardiões, nós tivemos falar com o Sr. Nelson Lopes, animador comunitário da Associação Projeto Biodiversidade, que tem acompanhado esse programa desde o início e vai explicar-nos um bocadinho o que consiste essa iniciativa. Neto, quais que são os objetivos do programa Guardiões do Mar? Bom, o primeiro objetivo do programa é sensibilização e pôr pescadores mais perto da conservação. Ele é um programa que nem de agora, é um programa que é da Ilha do Maio, então nós do projeto de biodiversidade não acabar para bem replicar na Ilha do Sal. Que tipo de recursos e informações que esse projeto te fornecer para pescadores? Bom, em princípio, quando começar o programa, é claro que os pescadores tinham necessidade de ter mais alguma formação no sentido de capacitar melhor para esses dia a dia. Já estava a fazer esses pesca, mas com recursos e formações, isso acabar para melhorar essas condições. Então, tipo na segurança na mar, não fazer formações para conhecimento melhor da megafauna, porque isto é um conhecimento enorme sobre o que te passa na mar da pesca, mas às vezes em termos de nome científico, o que te passa de que animais que têm aquele conhecimento lá, então isso acabar para acontecer, não passar essa informação interessante para eles, e isto acabar para passar-nos uma informação muito importante. Que tipos de informações, que tipo de dados que os pescadores te passam quando estiver a participar da Guardiões? Isto acabar para recolher dados que a gente chama de dados de monitorização. Ele é feito totalmente voluntário. Então, isto vai na coisa, por exemplo, se encontrar cagarra, se encontrar rabejunco, ou tubarão, ou golfinhos, isto acabar para apanhar aqueles dados, isto a passar o projeto de biodiversidade, porque sem eles isso seria praticamente impossível, porque nunca tinha disponibilidade, que era para disponibilidade e capacidade, que era para aguentar tudo aquele processo que isto a fazer no dia a dia. Então, por isso é muito importante aquela colaboração de pescadores de Santa Maria, Pedra de Lume e da Palmeira. Que ganhos e desafios esse programa tem enfrentado até agora? Um dos maiores desafios é que o pescador também é um pescador, ele tem necessidade de se fazer seu dia a dia. Então, quando não te pedia a colaboração do pescador para fazer, por exemplo, tipo pôr bruvo na mar, numa altura que também pode ser seu dia a dia de pesca, e botar aquele pescador te aderir àquele tipo de programa lá, sacrificando um dia a dia de ser dia de pesca, isso para nós é um desafio enorme e um agradecimento que não tem profundo sobre pescadores e o respeito que a gente tem para eles. Na questão de ganhos, antigamente não podia dizer que o projeto tinha uma relação muito separada entre pescadores e qualquer ONG relacionado com a biodiversidade. E assim já é um comportamento totalmente diferente, não receber informação de pescadores de uma forma voluntária, espontânea, e também mesmo que os pescadores que nem é guardião, acabar para apanhar aquele sentimento de que os outros pescadores também que já é guardião entre eles, se não dizer que não sensibiliza 5 ou 6, vou poder dizer que é porque os pescadores em si, guardião sensibiliza 50, porque entre eles que aquela sensibilização passar, e assim vou ter uma tranquilidade perante a tartaruga, vou ter uma tranquilidade perante a rabejunga, vou ter uma tranquilidade perante a cagarra. Porquê? Porque vou saber que os pescadores em si já têm uma outra percepção sobre a biodiversidade. Agora não temos o microfone para a senhora Aguinaldo, um pescador que te vai entrevistar alguns guardiões para conhecer sua vivência e maneira que sua atitude muda desde que começar a participar no projeto Guardiões do Mar.
Alors, assim, agora nós vamos explicar guardiões para nós falar mais sobre recursos marinhos. Qual é a importância de preservar os recursos marinhos? A importância de preservar recursos marinhos, dali mais uns tempos, tem uma melhor captura. Fazer para um dia mais tarde, para não ter mais recursos para não apanhar. Pescadores não só de algumas entidades, não dizer que coisa que é preservar recursos marinhos. Quando é que você começou a participar do projeto de Guardiões do Mar? Já nota que 2 anos está na abraçado esse projeto, onde que a nós fazer uma campanha, próprio na Palmeira, e não só, nós fazer um encontro também com outros pescadores. Johnny, conhecimento que adquiri na formação de Guardiões do Mar? A formação que a gente lá, que não é que conhecimento às vezes importante, que às vezes nós mesmos não está maltrata nosso ecossistema, ué. Guardiões do Mar, ele é interessante porque bota para a faina, grinha assim, bota conseguir uma espécie, bota tem costume de bota trabalhar os dados, bota trazer, bota entregar a projetos, identificar também, saber fazer esse estudo para saber porquê que ele ia aparecer, mas aquele que está a aparecer, modo, por exemplo, a Júlio não tem mais toninha que está a pescador, é tubarão, mas é importante. Nunca bom estar a fazer show coisa maior na mar. Uma pessoa compreender, antes de existir guardião, ele já era um guardião, porque ele nada que é legal, que consegue que o maior é que está fazendo na mar. Ele mar vai bater o dia de trabalho, é que até coisa. Esse tema é um tema muito interessante. A nós não querer prever nos marcos, a nossos pescadores, nós é primeiro a aderir a esse sistema ali de proteger nos mar. Para nossos filhos, para nossos netos, ver o que é os recursos. Por isso que ele é um programa, ele é uma campanha de situações para pessoas, para o futuro mais tarde. Gricinho, e aqui tem cavalo. Cavalo para que não desaparecer de Cabo Verde. Olha que churrinha, com 6 ou 7 meses não ganha um churrinha à noite. Você vê que, mas por quê? Senão que proteger. Geral, sexo geral. E mais tarde, nós não temos sofrer consequências. Aquilo está claro. Uma vez, eu estava para mar, por exemplo, um Rob Jun que está engatado numa linha, é capaz de matar, assim, ter uma sensibilidade material, ter tudo cuidado para que machucá-lo, para pôr estava não está bata muda, não está bata muda mente e que é grande valia para a sociedade. Qual o conselho que você tem para que as pessoas que até aderirem a Guardiões do Mar? Nós que pescadores, não tem que ser primeiro a abraçar que este tipo de coisas lá e dar exemplos para outros para poder aderir. Para quem te poder juntar a nós para saber a verdade, porque a maioria da gente, se quer saber aquela verdade, aquela coisa de antigamente, que é tudo ao contrário, mas aquela coisa que a gente fazia a maioria de modo que tem lixo na marca e o que é que está a acontecer com aquele lixo, tanto tempo que ele está a passar para coisa e outro tipo de animal está a comer. Põe a dia de mar, aquela informação que tu chamou ele a correr, porque não tinha informação, o pescador está chegando em mim, está falando, sempre na princípio tem um esta coisa, esta flama, mostra-te lixo na mar, mas é que tu lixo na mar. Coisa, ouça, eu estou falando, a mim, desde que o homem ou a minha, esse companheiro entrou como guardião, está a fazer as coisas, ela te junta. Tinha um pescador próprio que tem nada a ver com guardião, mas sempre tu és que se bola de lixo, está bem, se junta ali na boa, bem está ali na lixo. E tinha outras informações também, tinha o pescador, falou, a mim não está a fazer aquele, não está a apanhar tudo alguma vez, assim, nunca está a apanhar. Está entre, bate explica, você bate ouvir informação daquele, ouvir informação daquele outro, bate juntar, gente que está falando, mas não está doido, não tem coisa, que disse que fala, mas querer ser guardião também. Agora nós também iniciar, nós temos 25 botes no programa estendido para toda a ilha. Agora nos próximos dias nós também tem mais 15 botes
para aquela atividade, para poder não passar para 50, e isso implica que vou ter mais ou menos quase 100 pescadores diretamente envolvidos no programa. Pesca no Ilha de Sal tem um bocadinho de difícil, porque tem outros problemas também que o pescador tem que acabar por enfrentar, nas questões de tuninha, tubarão, escassez de alimento daquelas espécies, então isso acaba por compactar diretamente na vida daqueles pescadores, mas acho que algum dia há de haver uma solução e que pode ajudar os pescadores naquele sentido, e importante também é que os pescadores perceberem que nós é parceiro e nunca te contra eles, não está na mesma luta, tenta ajudar, ter conhecimento melhor daquelas espécies, ter melhor estudo deles e, quem sabe, ajudar a conseguir algumas soluções ou apresentar algumas soluções para o governo ou para outras instituições que estão relacionadas com o mar e poder ajudar no sentido. Mas isso é importante saber que os pescadores estão hoje e não estão pescador. Depois de falar com alguns pescadores guardiões do mar naquelas diferentes comunidades pescatórias, nós também falar com o Sr. Zuquinha, presidente da Associação de Pescadores de Santa Maria, e olhar a visão que a associação tem sobre o programa Guardiões do Mar e atividades que pescadores estão a realizar. Sr. Zuquinha, você pode dizer-nos qual é que as maiores dificuldades relatadas para o pescador durante esta atividade de pesca? A maior dificuldade neste momento que o pescador está a atravessar ali na Santa Maria é uma espécie um predador que não tem no nosso mar, que é uma espécie de tuninha, é que está ali neste momento que tem dificuldades na pesca. De onde é que qualquer peixe que se pesca, ele está conseguir trazer dentro. E esta chão naquela zona é daquelas grandes dificuldades que se tem ali na Santa Maria. Não tem sido por acaso, tenta resolver a situação, já vão fazer alguns pedidos em nome da associação mesmo para o Ministério, para esse não está conseguir encontrar um chip, porque já lhe tive noutros países a se conseguir afastá-lo. Então, não tenta também se é possível não encontrá-lo para ausentá-lo nos mares, que é a grande dificuldade que o pescador tem nesse momento. Dentro do programa Guardiões do Mar, pescadores foi dado alguns formação, maneira que a formação, principalmente para saber que é nome biológico e para identificar aqueles animais, maneira que eles lhe ajudam nessa atividade. Bom, não tive naquela parte de formação junto de meias um participar, mas naquele dia a dia acho que a pessoa mais indicada que para explicar que é, mas não acredita também que aprender o que ele, porque não estou a ouvir desde, por exemplo, a falar que antes que a espécie de posse que tinha, às vezes está a pesca, está a estar na mar ou está a matar dentro da bota, e grinha assim, desde que está a fazer. Então acho que aquela muda-se de maneira de pensar quanto é que é a espécie, e mesmo na prevenção, eles mesmo, ou hoje, se era tipo um predador, grinha assim, é já assim mesmo guardiões. O que é que você acha desse programa Guardiões do Mar? Sabe que ele não é diretamente ligado na associação, mas o pessoal da associação também é parte de Guardiões. O que você acha? Assim, minha parte, acho que foi uma grande ideia trazer a biodiversidade para próximo da associação, através de pescador, bem queria aquele Guardiões do Mar, porque também já tem incentivado a abordar esses dia a dia de outra forma, ter uma pesca mais sustentável, conhecer também alguns peixes que tchau desse que estava com cheio, modo grinha assim, não saber te falar tchau no conde preservar a espécie que está quase na risco de desaparecer, já se tem uma consciência o que é que se deve fazer. Qual é a dica que você está a nós, para pescadores, durante esses dias de trabalho que poder pôr em prática para ter uma pesca mais sustentável? Sobretudo era pôr em prática tudo o que aprender. Tenta, porque já se tem conhecimento de grinha assim do que é mariote. Então era só pôr em prática o que aprender que estou na formação, porque se vou tomar uma formação, vou ter que fazer com que aquela formação sirva. E eu vou ter aquele conhecimento lá, é pôr em prática. Porque não tem ainda aquele sistema de pescadores de saliva gelo para mar na boias de singlite. Estou a cortá-la, estou a botar na mar e acho que sabemos que é um coisa errada, eu desde já que estou a fazê-lo. Mas tem sempre algum que poder fazê-lo, então se estava, tem aquela consciência que ele está prejudicava eu, pelo menos para bate curta que as partes, porque só não te tinha a ganhar no futuro.
Alô, minhas colegas de mar, não te pedi vocês para não seguir a legislação do regulamento sobre pesca, para não proteger o nosso mar. Não te pedi maltas também sobre aqueles recursos que está em extensão, tubarão-martelo, tartaruga, cagarra. Não te pedi tudo minhas colegas de mar, pessoas em geral, para nos proteger, porque esse de fazer parte de nós. Sem natureza, nós nunca está bater certo. Não te pedi tudo gente para respeitar a natureza. Olha, se não ouvir qualquer informação, para nos dar a polícia a detectar as pessoas que cometem aqueles crimes. E assim nós terminamos o programa de hoje e, como sempre, te convido para acompanhar-nos toda terça-feira, 9h30 da noite, na TCSN, na turismosap.cv e nas redes sociais. E lá nas redes sociais vou poder deixar boas dicas, opiniões do que gostou de achar do programa e também próximos temas que seria interessante não tratar ali. Até a próxima!